espero que vocês reconheçam ela, porque eu sei que vocês vão reconhecer. Se não reconhecem, já sabe que o Best the Guards vem dela. Com certeza. Normalmente eu fico nos e-mails, né? É difícil eu ficar falando, participação em live e tal, mas eu existo, estou aqui, né? Agora a gente sabe quem é que está por trás dos e-mails. A gente vai falar um pouquinho com eles das perguntas que vocês fizeram. Ou seja, a gente vai resumir tudo dentro de 1 hora. A gente vai tentar pelo menos. Se a gente não conseguir, a gente tem uma segunda parte aí para vocês se deliciarem com isso, tá bom? A gente vai começar introduzindo quem é Infinity, quem está por trás da Infinity, quem são eles realmente. Vamos lá, a Infinity, na verdade, ela já está em uma caminhada no mercado. A gente nasceu em 2003 para 2004, foi quando a Infinity realmente abriu, né? Eu sou proprietária da Infinity, tem, lógico, um monte de gente por trás disso, o Marcelo, a Bianca e diversos outros funcionários, alguns que não estão mais presentes aqui com a gente. Então nós começamos lá e estamos até hoje no mercado. Hoje nós somos considerados a maior agência aqui do Brasil, trabalhamos mais de 14 companhias de cruzeiro ou terceirizadas, né? Nós somos bem reconhecidos pelas companhias, assim, eu acho que a gente tem esse privilégio deles sentirem que a gente sabe do mercado, então qualquer decisão antes de ser tomada, a gente sempre tem reuniões, eles querem saber a nossa opinião, então é muito bacana isso, né? A gente construiu aí um mundo de recrutamento específico para navio de cruzeiro. É isso aí. Isso é ótimo, porque eu embarquei a primeira vez, foi lá em 2004, ainda nem foi com eles, mas eu embarquei com ela, lá em 2004, foi bem bastante tempo mesmo. Mas nós não somos tão velhos assim, por favor, Rick. Novinho, isso é verdade. né? Isso é verdade. A gente vai partir direto para as perguntas, porque pelo menos a gente tenta fazer uma coisa mais didática para vocês verem o que a gente quer fazer aqui, entendeu? E eu vou fazer isso não só com a Jerusa, da Infinity, mas eu vou fazer isso com todas as agências, tá bom? Espero que vocês gostem, se não gostarem também, é isso. Uma super oportunidade para todo mundo, né? Conhecer o Beck, acho que de todas as agências, né? Cada agência trabalha diferente, então é super legal. Eu fui a primeira a dar incentivo para o Rick, falou, Rick, tem que falar mesmo, tem que mostrar mesmo, né? Não é nós, é todos, né? E vai ser, acho que é um puta trabalho bacana para os primeiros marinheiros, para as pessoas que estão envolvidas no mercado, né? Saber um pouquinho do trabalho de cada um, isso é fantástico. Mostrar a humanização aqui por trás. Que pouca gente conhece, mas conhece porque a gente é amigo há muito tempo também. Tem isso também, por isso que eu já conheço eles há muito mais tempo. Vamos partir para a primeira então, vai? Vambora! Quando vocês já acham que as companhias começam a contratar novamente? É uma pergunta muito difícil da gente dar precisão, porque cada dia é uma coisa diferente que está acontecendo no mundo, né? A gente vê pelo nosso país, né? As decisões dos governos diferentes, hoje é uma coisa, depois fecha, abre de novo e assim vai. Na verdade, o que eu vejo é que as companhias estão seguindo a CVC, esperando ali, né, uma postura do que vai acontecer, e aí posteriormente eles vão tomar realmente as decisões. O que nós sabemos, né, real, é que as vendas dos navios vão começar, algumas em agosto, outras em outubro, outras somente ano que vem. Eu acredito que as companhias menores vão só colocar os navios em águas ano que vem, a partir de fevereiro, e olha lá. As companhias que têm uma estrutura maior, como Norwegian, Carnival, Royal, Grupo Royal, e eu acredito que já comecem a colocar em outubro. Então, assim, as contratações, elas estão acontecendo, claro, lentamente. Então, tem posições que já está sendo pedida, que nós estamos fazendo. Antigamente, sei lá, era 15 vagas, agora vai ser uma. Mas elas estão acontecendo. Mas tudo isso vai, na verdade, é um panorama incerto, né? Nós precisamos saber se vai ter cura, se vai ter anticorpos, o que vai acontecer. Porque, querendo ou não, o navio é um setor mais atingido, juntamente com toda a parte de turismo, né? Não tem o que falar. Aglomeração, né? A gente sabe como é agora, então a gente tem que ter cautela, mas a Infinity trabalha com companhias muito boas, então a gente está seguro nesse sentido, eles estão passando feedback e nós estamos passando para todos os tripulantes que estão no processo, né? Mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência, vai voltar, mas devagar. Um processo mais lento mesmo. Mais lento. Perguntando sobre isso, é uma pergunta que eu recebi que eu esqueci de incluir junto nessas perguntas. Das companhias de cruzeiro, como é que é o processo de contratação de vocês? As companhias mandam para vocês o que para vocês contratarem especificamente? Para essa posição, para aquela posição? Como é que é o processo de aprovação até chegar lá? Normalmente nós recebemos um target.
né? Então cada companhia nos dá um target. Então vamos lá, vou pegar um exemplo, o Grupo Royal, eles me dão um target mensal. Então eu tenho tantas vagas para essa posição mensalmente. Já existem companhias que na verdade é semestral ou pode ser a cada 2 meses, então eu tenho um target a cumprir. Então as companhias me disponibilizam essas vagas, em cima, lógico, né? Não é o que eu quero, é o que a companhia me dá, e a gente cumpre aquele target. Então tem companhias que, por exemplo, a Virgin, né? Então nós tivemos um recrutamento em julho do ano passado, perdão. Final do ano ela deu um pequeno target por Sky, que abriu exceção, e teria abril deste ano, que não teve, foi cancelado devido à pandemia, né? Mas são targets que a gente recebe e que a gente tem que cumprir. Entendeu? Era isso mais para eles saberem também que não depende de vocês, que depende da companhia. Como eu gostaria que dependesse de nós, e essa é só brasileira, nacionalidade não. Isso é verdade. Brasil. Diante da atual situação, vocês acreditam ter uma diminuição do salário dos novos contratados e até das pessoas que voltem na realidade, os antigos tripulantes e os novos? Olha, nada oficial, nós não recebemos nada oficialmente de companhia nenhuma, mas ao meu entender pode ser que diminua a carga horária e aí consequentemente diminui o salário. Que era o que já estava acontecendo quando eu estava embarcado agora também. Então, eu acho que essa vai ser a tendência, né? Por exemplo, em Terra, hoje, os escritórios, foi isso que aconteceu. Diminuíram a carga horária, salário reduzido. Consequentemente. Isso vai acontecer no Brasil, isso acho que vai acontecer em qualquer lugar. E navio, eu acho que vai ser esse caminho. Mas não recebemos nada, a contratação da mesma posição por uma base salarial diferente, não. Então nada de achismos, como vocês gostam de fazer muito lá no grupo. Achismo. Comigo achismo não tem, eu odeio achismo. Por isso que eu já gosto de deixar tudo detalhadinho como a gente está fazendo agora. Vamos lá, um assuntinho bem gostoso para você falar. Existe blacklist e se existe, como funciona? É tão engraçado, isso é uma lenda urbana. Eu acho incrível o blacklist, uma lenda urbana. Não existe, dentro da Infinity, ai que engraçado, se alguém dá um toquezinho, né? Perdão. Não existe nenhum blacklist aqui na Infinity. O que existe a pessoa desiste do processo. Então ela está no meio do processo, ela desiste, ou consegue uma oportunidade melhor, ou realmente não quer embarcar, e ela quer voltar no mesmo estágio que ela parou. Então isso não acontece. Você tem que retornar ao seu processo, ou seja, você tem que se cadastrar novamente no site. Então não existe um blacklist, existe na verdade em que momento você saiu do processo, né? Se você saiu do meio, infelizmente também tem essa antiga, né? Isso mudou, acho que na minha agência eu vi que outras agências também mudaram. A possibilidade de cadastro no site. Então, antigamente você poderia fazer, 8 cadastros em 10 dias. E aí, qual que era a sua profissão? Né? A profissão dele é cadastrar no site, só, porque não fazia entrevista, não continuava, então a gente limitou. A cada 6 meses você pode se cadastrar. Então, às vezes a pessoa se confunde, não consigo me cadastrar porque eu estou no blacklist. Não existe blacklist. Na verdade, você tem um tempo para se cadastrar. Então, a cada 6 meses é liberada a possibilidade de você fazer um cadastro. Isso das agências e das companhias? Das companhias é a mesma coisa. Mesma coisa. Não existe um blacklist. O que existe, que é uma coisa importante, principalmente para os tripulantes já de outras companhias, vai ser solicitado a evaluation. Né? Então, isso é uma coisa importante, você ter esse documento. Nenhuma companhia hoje se arrisca a pegar um ex-tripulante sem ter um documento que comprove que você foi um bom tripulante anteriormente. Isso aí é um fato, né? As agências fazem isso e as companhias também. Agora, blacklist, não tem. Não tem. Bom pra gente saber. Lenda urbana. Voltamos, galera. Vamos lá, Gê. Por que a pessoa tem uma ótima experiência, um bom inglês e mesmo assim não passa no processo de seleção? Primeiro, é impossível. Uma pessoa que tem ótima experiência e bom inglês, com certeza passaria. Na verdade, eu acho que talvez é a escolha da vaga, né? Às vezes a pessoa às vezes ela tem uma boa experiência para um setor e ela quer outra vaga e o requisito da vaga não bate com a experiência que ela tem para oferecer. Né? Então é bem diferente. Muitas vezes a pessoa vai lá, quando você vai fazer um cadastro, você tem até a opção de escolher, você aceita outro departamento? E a pessoa fala,
Então eu tenho experiência de housekeeping, Kevin Stewart, por exemplo, e eu quero aplicar para recepção. É possível? Claro que é, desde que você tenha os requisitos da recepção, que é a experiência recente, no mínimo, quando a gente fala recente, os últimos 2 anos é o que vale, e mais o inglês e, consequentemente, outras línguas, né? A recepção não é só inglês. Então, isso é falar, depende do requisito da vaga que você está aplicando. Agora, é impossível, se você tem experiência, bom inglês, aplicar para a vaga que tem a ver com você e você não ser aprovado. Não, isso não existe. Isso aí é... Escutável, né? Mais uma que foi uma cutucada também, tá? Só para avisar, porque acho que eles gostam de cutucar. Mesmo assim, não vai ser só contigo, vai ser com todas, então. Mas faz parte. Porque a pessoa é aprovada e demora séculos para ser chamada. Então vamos lá. Assim, olha, uma coisa que é super importante, né? Primeiro, a Infinity não tem navio, né? Nós seguimos a demanda das companhias. Então, existem posições que às vezes só tem uma por navio. Por exemplo, DJ. É uma por navio, né? 2 por navio. O departamento de recreação, departamento pequeno, recepção, excursão e assim vai. Então, é claro que um cozinheiro, ele vai embarcar muito mais rápido do que um cruise staff, isso é fato. Né? Então, não é que demora séculos. Aí também tem uma coisa no processo da Infinity. Existem 2 resultados. Um é TBD, que é To Be Defined, ou seja, nós aprovamos você está no nosso banco de dados, mas eu não tenho a vaga para você. Você vai ficar lá aguardando até a companhia abrir. Né? Você é um talento, a gente acredita no seu potencial, mas não tem a vaga. Né? Principalmente as vagas mais altas, tipo bartender, head bartender. Você é ótimo, mas eu não tenho. Né? As companhias, na verdade, não têm. Então, não é que você fique séculos. Na verdade, a gente trabalha com a demanda das empresas. Esse é o top. Bom saber disso. E já respondendo o que era TBD, então ela já respondeu para vocês também, tá? Isso. Era uma das perguntas. Então... Por que a pessoa tem uma super experiência e mesmo assim era uma função inferior, desculpa. Tá, então vamos lá. Eu acho, primeiro, nós analisamos, eu coloquei ali na outra pergunta, né? Então, nós vamos te aprovar para a posição de que você tenha a experiência em inglês compatível para o cargo. Né? Então, quando a gente fala super experiência, pode até ser, você tem uma super experiência, mas às vezes está 10 anos parado. Então, tem gente que vai entrar no teu lugar, então tem gente que vai conquistar a vaga antes de você. Então, nós ofertamos, olha, eu não consigo te aprovar para bartender, mas eu tenho bar boy, você quer? Aí cabe a pessoa escolher, não, isso é bom pra mim, não é bom pra mim, eu não quero. Então você tem essa opção, né, de escolha, o que é bom pra você. E também tem situações de não tem a vaga, o que eu tenho é a vaga que está em aberto é essa. O que você acha? Daí cabe a você também tomar as suas decisões, mas é muito difícil a gente ter uma pessoa super potencial, super experiência, inglês bombando e a gente aprovar com uma posição baixa. Isso não acontece. Aqui na Infinity eu tenho certeza que não acontece. Vou saber disso. Como conseguir ajuda para preencher a papelada da Starboard? Eu, como não sei nada da Starboard, mesmo anos a bordo, não sei nada, então tá aqui. Tá, assim, é uma pergunta bem particular, não vou falar quais são os documentos da Starboard, é uma pergunta muito específica do processo da Starboard, né? Mas se você tiver dúvidas, simplesmente responda um e-mail, quais são as suas dúvidas que a gente vai estar te orientando, né? A Infinity ela mudou, né? Isso faz o quê? Menos de um mês, enquanto nós estamos na quarentena, a gente está trabalhando outras coisas para ficar mais rápido, mais ágil. Então, quando nós enviamos a sua aprovação, a gente já manda quais são os documentos daquela companhia. E cada... Tá escrito, na verdade está escrito, né? Ó, você tem que preencher isso, você tem que assinar tal folha, tal. Claro, né, que tudo é inglês, às vezes a gente tem dúvida mesmo, né? Não é nosso hábito dia a dia de falar determinadas palavras, mas só você escrever que a gente responde, olha, eu não entendi isso, olha, nós vamos falar essa. É super natural ter essas dúvidas também. E um ponto, viu, Rick? Uma das coisas, assim, que se fosse dar um conselho para um tripulante, né? Se fosse dar um conselho, se preocupe em 2 situações. O seu cadastro. Porque ele é a linha para sua vida, ou na verdade não só da Infinity, se você for aplicar numa companhia direto, ou, essa sim, demora séculos para responder as companhias diretas, mas se você for aplicar numa companhia direta, se você aplicar em outra agência, ou qualquer vaga de emprego aí no Brasil, o seu cadastro é a linha, né? Então às vezes a gente faz um mau cadastro, e aí, consequentemente, você não vai ser chamado e tal. Outra coisa, documentos.
Gente, não é um emprego que você pode ir lá na portinha e levar a sua carteira de trabalho, a pessoa assinar, não é. Então, a pessoa vê online o que você... Então, tudo que você me entregou, aquela carta de referência horrorosa que você entregou, com seus dedinhos aparecendo, vai para a companhia. E ela vai tomar decisão. Então, assim, tripulante tem que se ligar nos documentos que você entrega. Uma boa foto de passaporte, uma boa carta de recomendação, um bom currículo. As pessoas não sabem fazer currículo. É incrível, né? Nós vamos até fazer uma live sobre isso, porque assim, é super importante, é o início de tudo isso. Então, assim, isso fica a dica. Ser um bom tripulante, a entrevista, claro, é fundamental. Mas se você não tiver esses acessórios do lado, que é um bom documento, você também tem dificuldade. Então, essa seria a minha dica. Faça uma boa documentação. Especialmente na parte do currículo. Vocês sabem que lá no Instagram eu já ensinei como é que vocês têm que fazer currículo. Eu vi, foi super legal, viu? Já ensinei. Parabéns, iniciativa. Foto bonitinho que vocês têm que fazer. E tá sendo um sucesso, né, gente? Depois que o Rick entrou, ó, arrepiou. Vamos para a próxima. Vamos. Eu não vou fazer isso agora, essa vai ficar pro final, na realidade. Então tá. A posição que foi pré-aprovada aqui com vocês vale para todas as companhias que vocês têm? Não, tá? O que vale? Então a gente precisa entender o processo. Se você for aprovado, vai ser já designado por determinada companhia, determinada posição, já vou pedir seus documentos para aquela companhia e você vai fazer um processo, entrevista, blá blá blá, até chegar ao final, né, de todo o processo. Quando você está de TBD, normalmente a gente escolhe uma companhia que a gente não te fala, fica segredo, mas a job description é daquela companhia, então você vai saber qual é. Seria de estado. E você sabe o que? Qual é a posição que a gente gostaria de te ofertar. Aí o que acontece? Você está lá já 2 meses aguardando. Aí de repente a sua companhia era Norwegian e de repente abriu o Royal Caribbean, o grupo Royal abriu. Claro, se você tem os requisitos, o inglês bacana, a experiência que a companhia me pede, eu vou te ofertar. E aí cabe a você, se você quer, às vezes não, fala, eu prefiro aguardar, a minha intenção é essa companhia. Com certeza, se você tem os requisitos para essa, a gente vai sempre, né, respeitar a sua opinião, o que você quer, se você se enquadra, claro. Como um candidato pode se diferenciar dos demais? Documentos. Responde. Documento. Mas não somente isso, né? Eu acho que uma boa entrevista é o que vale, na verdade, né? A sua empatia, a sua disponibilidade, a sua vontade, né? O seu inglês, claro, suas experiências que você tem para oferecer. Mas às vezes você tem tudo isso no candidato e você não vê aquele brilho, aquela vontade, aquele sorriso, vontade de serviço. Você tem que ter isso dentro de você. Não adianta você como tripulante, na verdade, né? Você sabe, você encontra profissionais excelentes, mas o cara é tão down, é tão fechado, você fala, é claro que não vai ter. Então, eu acho que, além de uma boa entrevista, documentos é muito importante, né? Cartas de referência é muito importante. Aí o resto, essa é a diferença. Eu acho que isso que faz o diferente um tripulante. Mas para vocês, na realidade, o que valeria mais? Um ótimo inglês ou uma ótima experiência? Se tivesse que diferir um dos dois. Both together. Não dá. É assim, não dá. Não existe assim, uma ótima experiência e não ter inglês. Eu não consigo fazer nada. E ter um ótimo inglês sem experiência também não consigo fazer nada. Então eles têm que andar juntos. Meio a meio, pelo menos. Meio a meio. Então assim, na verdade não precisa ser uma ótima experiência. Você precisa ter uma experiência e ter um nível de inglês de conversação para posições iniciais. Já para posições intermediárias, front of the house, você vai atender passageiro, aí já aumenta os requisitos. Mais experiência, mais inglês. Quando você está no nível de staff, que você tem contato, tem que resolver problemas, né, direto, você não tem como dar uma colada, perguntar para o amigo, aí o seu inglês tem que ser realmente fluente e a sua experiência compatível, cara, você está ficando. Tá vendo? Dica melhor que essa não tem. Quais as companhias dão oportunidades para excursões para brasileiros? Todas, a gente bomba em excursão. É que na verdade é um departamento pequeno, é isso que nós temos que entender, né? Então, e nunca um navio vai ter todas as pessoas da excursão brasileiros, você esquece. Vai ter um brasileiro, às vezes a equipe é 8, 7, dependendo do tamanho do navio, né? Tem até menores, vai ser um brasileiro, o restante outras nacionalidades, tá? Então, mas todas dão oportunidade para Brazuca. Vamos para mais uma cutucada? Claro. Intercalando, tá? Por que uma pessoa foi recusada sem experiência, mesmo com 4 contratos?
Não, sem experiência, com 4 contratos? Tá escrito sem experiência, que vocês falaram para essa pessoa que ela não tinha experiência. Tá. Na verdade, o que nós temos que entender é, eu tenho 4 contratos de quê? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para a pessoa. Eu tenho 4 contratos de bartender, fechou. E aí o Rick vem aqui, que eu sei que ele tem, e ele quer se candidatar para Virgem, mas uma outra posição. Né? Então vamos lá, sei lá. Excursão, fotógrafo. Eu vou, Rick, né? Quais são as suas experiências? Porque os seus 4 contratos eles são extremamente válidos, mas para outra companhia, para a mesma área. Eu só consigo te mudar se você tiver experiência interna. Então, provavelmente, a falta de experiência é para a vaga que ele quer aplicar e não pela experiência que ele tem de vida. Eu acho que esse é o ponto. Bom saber, então tá respondido. Já sabe quem é mesmo porque você que me perguntou, tá? Eu não sei exatamente, né, se foi isso que aconteceu, mas pela pergunta é isso, né? Não é? E nós temos que te reprovar por algum motivo. A gente tem 3 motivos, ou uma situação geral, né? Ou você é muito overqualified, ou realmente no inglês e experiência. Falando desse overqualify, o que seria um overqualify para vocês? Overqualify, assim, olha, por exemplo, a pessoa vem aplicar, precisa das posições baixas, ela vem aplicar para a Galen. Porque quer entrar em navio. Quer entrar em navio. E toda a área dela é administrativa, tem MBA, tem faculdade. Olha, overqualify essa vaga. Eu não vou conseguir colocar, porque nem a companhia fala, não, esquece. Né? Muita experiência, por quê? Mas na área administrativa, mas não poderia me colocar numa área administrativa de navio, que é uma das perguntas todo mundo. Não existe essa área administrativa do navio. Na verdade, existe a partir do momento que você for crescendo a bordo. Se eu não puder participar, por que não é possível atualizar o cadastro no site, mesmo mandando e-mail, solicitando e explicando detalhe por detalhe? Tá, então vamos lá. Primeira, assim, uma dica que é muito importante. Quando você for fazer um cadastro, independente de onde seja, aquilo que eu falei, faça bem feito, tá? Porque dentro da Infinity você não tem um login como você tem na companhia, que é um sistema, não. Na verdade você vai se cadastrar e mandou. Nós vamos estar solicitando o seu currículo, é onde você pode atualizar. Se você fez um curso na quarentena, se você, sei lá, desenvolveu uma outra coisa na sua experiência nesse tempo. Então é o currículo que atualiza e não o cadastro. Né? O cadastro vai ser aquelas informações iniciais, mais o que o entrevistador fez com você depois da sua entrevista. Então você não tem um login, uma senha para ficar atualizando o seu cadastro, né, que seria o seu currículo. No caso a minha sugestão é sempre você atualizar conosco o seu currículo, porque a gente vai substituir a sua documentação. Então, mudei, agora eu tenho um contrato em tal companhia, tal, eu gostaria, acabei de chegar, eu tenho enfim, a gente vai substituindo os seus documentos. Esse é o ponto, e não o cadastro não é o mesmo. Que é o que ia ser a próxima pergunta, na realidade. Por que não é possível alterar o cadastro online? Ou seja, se tu tem um curso novo, principalmente agora nessa quarentena, tem que enviar e-mail e justificar por que está querendo, caso não convença. Então, é que assim, as pessoas se confundem em se cadastrar em documentos. Então assim, na verdade, você se cadastrar existe para um motivo, fazer um bom cadastro para você fazer uma entrevista conosco, ponto. E aí nós vamos estar solicitando documentos, que são os documentos que a gente vai mandar para a companhia. Então, você não precisa se cadastrar de novo para colocar um curso que você fez. Na verdade, você tem que simplesmente trocar o quê? Seu currículo, atualizar. Olha, eu fiz uma coisa a mais. Então, não existe necessidade. A gente não quer uma profissão cadastro, alguém que só fica se cadastrando. A gente quer uma pessoa, aquilo que eu expliquei. Você tem um tempo hoje, um break de 6 meses. Então, se já vai fazer um cadastro, faz bem feito, que durante esses 6 meses, o que você atualizar vai ser apenas no currículo. Melhor ainda, então. Vocês contratam para Harding Retail? Segredo, muito segredo, não posso falar no momento, mas estamos de cheiro, né, se conhecendo. Novidades por aí, a gente não sabe. Quais as chances de entrar para o navio sem ter experiência prévia, mas com inglês ótimo? Isso é quando a gente falou na realidade, ela já respondeu, né? Meio a meio, 50-50. Assim, sem experiência prévia, hoje, como nós estamos vivendo, é muito difícil. Porque a gente tem que se ligar uma coisa, gente, existem companhias que vão deixar de existir, tá? Então, deixando de existir, vai ter gente qualificada no mercado, né? Não só brasileiro, quanto de outras nacionalidades, né? Então, a galera já tá treinada, né? Que já sabe e tal. Lógico que não são todos que são bons, que têm boas evaluations e tal.
E eu acho que as companhias grandes vão sugar, né, vão pegar essas pessoas. Então, quando você não tem zero de experiência, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, talvez tenha um pouco de dificuldade de ingressar, né? Porque nós estamos falando de uma pandemia, que as companhias estão devagar e tal. Se eu estivesse falando isso há 2 anos atrás, a experiência ela é necessária, mas seria uma experiência com atendimento ao público, uma pessoa que já fez alguma coisa, não necessariamente na área. Mas hoje eu não posso falar isso, porque muda. Hoje precisa ter experiência prévia no que você está aplicando. Carta de referência é checada ou não? Checada. Chega tanto por nós e quanto pelas empresas contratantes, tá? E é muito engraçado que a gente vê muito isso, né? Coloca um logo, pede pro seu colega assinar, né? A gente escuta bastante isso. Não vale a pena, galera, porque assim, nós temos que fazer esse trabalho e as companhias fazem. Por exemplo, o Grupo Royal, existe lá uma parte do processo, que é o background check. Se eles não conseguirem contato com a pessoa que você colocou ali, o seu processo não vai para frente, ele é encerrado, ele acaba. Então, sim, é checado. Hoje só está sendo obrigatório uma carta de referência, né? Então, e claro, da área que você está aplicando, né? O mais importante. Vai ser uma, pelo menos, você tem que conseguir provar. Então, foca na área que tu está aplicando, tem essa questão também. Exatamente. Como conseguir trabalhar na Virgin através da agência? Que eu sei, pelo menos no Brasil, só tem você de agência. Isso, a Virgin é só nós, aqui no Brasil. A Virgin, ela é um conceito diferente, né? Ela é muito diferente. Eu acho que ela trabalha muito com essa parte de sustentabilidade, ela sem preconceitos, né? Então, é a única companhia, imagina que tem, eu achei o máximo, um banheiro de trans. Não, total, é um pensamento diferente, né? E eles reuniram o que tem de melhor. No Kids Allowed. Né? São só para adulto, se preocuparam muito com os ambientes, né? O que aquele médio jovem gosta, né? O som. Então é muito diferente, né? Então, e ela também não tem preconceito. Se você tem um cabelo, não é clássica, não é hotelaria. Tipo, né? Hotelaria hoje, ó, cabelo arrumadinho, brinco não pode ser grande, né? Tudo isso. E lá não, lá você pode ser quem você é, desde que você seja um bom profissional. Você não vai ter chefe te cobrando, pô, você não tá a tal horário. Não, cabe a você. Mas se você também, e ninguém vai falar, ó, 1, 2, 3, que não enche os lábios. Não foi uma, acabou. O seu processo que foi, né? Você pode, obrigado. Então, ser virgem precisa ter um conceito, a pessoa precisa ser diferente, né? Não é uma hotelaria padrão. Não que pessoas padrões não estejam na Virgin, pelo contrário, a gente tem muita gente que estava numa Cunard, de uma companhia mais clássica, que está na Virgin, né? Não é isso não, mas você tem que ter, dentro de você é um pouco diferente. Mas só nós trabalhamos com a Virgin Brasil, eles só trabalham, gente, brasileiro, por enquanto, é a parte hoteleira, bar, restaurante, cozinha e housekeeping. Escutou, né? Tô Bar, esperando restaurante, aqui. cozinha e housekeeping. Qual o perfil que vocês selecionam para a Virgin? Acabou de responder. É isso, né? Além de uma experiência excelente, né? Na área, seja, não é necessário ter experiência a bordo, isso é legal. Nós colocamos bastante gente sem experiência a bordo. Dentro, existem posições que é obrigatório, né? Que é, por exemplo, uma camareira é obrigatório ter experiência a bordo, um bartender é obrigatório ter experiência a bordo. Só algumas posições, outras não, tá? Pode informar na entrevista que quer trabalhar para uma companhia específica? Sim, claro, deve. Se você tem um foco em determinada companhia, a pessoa que tem que saber somos nós, né? O que eu vejo muito em entrevista, assim, que as pessoas tentam esconder muita coisa e fica com medo de falar, né? E às vezes a gente só tem aquele momento com você, né? O Marcelo tá ali, Marcelo, Renata, enfim, Fabiana, depende de quem é o entrevistador, você tem que falar tudo o que você quer. Olha, o meu sonho é trabalhar na Celebrity, eu gostaria mesmo da Norwegian. É claro que a gente vai prevalecer o que você quer. Às vezes nós não temos. E a gente fala, ó, talvez eu não tenha essa vaga para você, o que você acha dessa? E a decisão é tua. Então, muitas vezes, o que eu vejo, a pessoa, ela transfere a culpa para alguém, que isso é normal, o ser humano faz isso, né? A gente sempre acha que a culpa é da outra pessoa, mas não, a culpa é sua. Quem acertou foi você, quem quis você, ninguém obrigou, né? Antigamente, eu tô há 20 anos no mercado. Antigamente, eu posso falar, né, realmente não era tão claro as coisas, porque para nós também, como a gente não era. E agora, você lembra, né?
Agora, é muito claro, você tem tudo na mão, você tem vídeos, você tem job description, você tem contrato antes, você tem tudo só. Então, pra mim hoje é injustificável uma pessoa chegar e falar, eu não sabia o que era trabalhar na Apple. Eu sempre falo isso. Não, você não queria saber, né? Ninguém te obrigou, pegou pela mão e falou, vai lá. Não. Isso tem bastante e a gente continua falando bastante. Tem limite de idade para trabalhar em navios e qual o menor limite? 18, 21? Para quais companhias? Então depende da companhia, tá? O limite de idade sempre é acima de 18, isso é fato, tá? As companhias europeias aceitam acima de 18, as americanas a partir de 21, tá? Então, e limite para você aplicar não existe, não tem. Mas uma coisa é claro, quanto mais idade você tem, mais experiência você tem que ter, né? Porque imagina, você vai iniciar a carreira, vai trabalhar como cleaner ou vai trabalhar como snap, seria a primeira posição do restaurante. Você já tem aí, sei lá, 50 anos. Você não, né? É como se você iniciasse, não, você já tem que ser garçom. Você já tem que ter uma experiência competitiva para ser garçom. Porque né, a sua maturidade como pessoa não é como iniciar o trainee, né? Seria já um atendimento direto. Com toda certeza. Sign-off é um ponto negativo ou depende da situação? Sign-off, você pedindo demissão? Você pedindo demissão e também a outra opção também que A é... pessoa te... Olha, o sign-off, tudo depende, na minha opinião, o que você tem em mãos sobre o seu contrato. Às vezes você pede uma demissão, mas você tem uma boa evaluation. Você recebe uma boa evaluation. Aí, tranquilo, eu acho que você não vai ter problema nenhum pra frente. Agora, se você não tem um documento que prove como você foi no contrato anterior, talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque não para a Infinity, sim para as companhias. A primeira coisa é que quando você tem experiência, eles vão pedir é evaluation, ponto. Então, mas não interfere se você pediu demissão ou não. E eu entendo que muita gente das antigas, como você deve saber, quando você trabalhou na Island Cruise, eu não tinha evaluation. Isso é coisa de 5 anos, 6 anos atrás. Então, as pessoas que trabalham lá atrás, nem é pedido, porque realmente as pessoas não tinham acesso. Agora não, agora é obrigatório todas as companhias fornecerem. Até na MSC que eu trabalhei também em desumidade. Com certeza. Começou agora, na verdade, no MSC. Foi pouco tempo. Pouco tempo. E a última pergunta, que eu vou deixar final. Você já tem informação de quando cada companhia retorna ao trabalho? Uma informação concreta ou não? Não, concreta é difícil, né, gente? É muito difícil a gente ter... É uma situação assim que a cada dia nós estamos vivendo. É muito difícil. Nós somos uma agência bem segmentada, consolidada. É complicado. Imagina você vir pra cá e você não tem um embarque para fazer. Eu acho que a maior tristeza da minha vida é isso, né? Porque eu fico no back, eu não sou de fazer entrevista, né? A minha parte sempre é a parte de embarque, né? É triste, é muito triste o que nós estamos vivendo. Mas eu tenho certeza que é só uma fase. Mas as companhias, elas estão bem, não adianta colocar na água se também não sabe se vai ter porto para parar, colocar risco, né, se os portos estão abertos, e outra, como que vai ser? As pessoas vão ter que fazer teste antes de entrar, isso é claro, tanto passageiro quanto tripulante, mas e aí? Como que vai ser no navio? Todo mundo vai poder no mesmo dining room? Como que vai ser a parte de entretenimento? Então, muita coisa a se pensar, né? O que eu vejo é as companhias vão começar a tentar a partir de setembro, outubro, e é isso, né? A Royal, que já é um pouco mais atirada, ela colocou acho que 2 navios agora para julho, né? Não se sabe se realmente vai ser efetivo ou não, mas todas assim estão se pronunciando, né? E uma coisa é clara, não vão começar com todos os navios, vão começar com alguns navios, aí depois, né, ver como o mercado responde com isso, né? Aí sim começa a colocar os outros e vão andar. Infelizmente as companhias menores vão ter um pouco mais de dificuldade de colocar agora, acho que só as grandes mesmo que vão fazer esse risco e tentar, né? Eu acho que é isso. E nós temos que ter muita força, né? Quem voltou agora, guarde seu dinheirinho para se segurar, para a gente ver. Não vai deixar de existir esse mercado, isso é um fato. Então, e volta uma coisa na cabeça, o agente, ele precisa de você, né? Então, o agente ele precisa embarcar você para ter um retorno. Nós vivemos disso, então as pessoas que mais fazem, até mais direto que a companhia, né? Às vezes eu falo, aplica na companhia, que você... não é. O agente, ele precisa que você esteja a bordo para que ele receba alguma coisa.
Então nós realmente somos as pessoas mais que se dedicam para que isso aconteça. Né? Lógico, é uma união do que você faz, da sua velocidade, das entregas dos seus documentos, se você vai ou não vai nos médicos, se vai ou não vai no visto, se você vai ou não vai, enfim, né? A gente anda em conjunto, mas o agente ele quer isso, o resultado nosso é esse, né? Que a sua história dentro do navio aconteça. Então, e nós estamos aqui, sempre de braços abertos, a Infinity está super aberto para vocês, se cadastre no site, vai ser um prazer você estar com a gente. E estou muito feliz aí de estar falando. E best regards. É isso. Só estava esperando por isso só. Então, para isso, eu finalizo aqui. Muito obrigado por vocês. Até você. Obrigada. Tchau. Tchau.